Nós vamos ter agora uma apresentação do Dr. Nelson Grabowski, que é auditor lotado na Delegacia da Receita Federal em Curitiba. E ele vai nos fazer uma apresentação sobre a declaração de operação imobiliária. É uma coisa que sempre nós recebemos consultas no Instituto, muitos têm dúvidas, então por isso nós com muita satisfação estamos trazendo o Dr. Nelson e eu tenho certeza que ele vai esclarecer todas as dúvidas de vocês. Dr. Nelson, por favor. Senhor presidente do Instituto, é com grata satisfação, em nome do coordenador de fiscalização da Receita Federal, Dr. Pinheiro, que eu estou aqui para tentar repassar para vocês o novo produto que a Receita Federal está lançando no que se refere a declarações sobre operações imobiliárias. Eu vou pedir um pouco de desculpa para vocês aqui por causa da comodidade de apresentação. Eu não vim para fazer uma palestra, eu vim aqui para demonstrar, ou seja, mostrar um novo produto na área de informática no que se refere a declarações sobre operações imobiliárias. E eu vou tentar correr porque o sistema é um pouco grande, tem várias alternativas e talvez fique um pouco truncado por causa do tempo que nós temos. Mas eu vou dividir essa apresentação em três partes. Na primeira parte, eu vou passar rapidamente algumas informações gerais, vou mostrar o sistema e no terceiro tempo eu vou abrir discussão para quem quiser sobre o próprio sistema, e também sobre dúvidas que vocês tenham com referência a imposto de renda pessoa física. Ok? Então, o nosso objetivo principal é falar sobre declaração de operações imobiliárias. Como eu já vi aqui, pelo filme que foi apresentado, existe um grande movimento dentro da categoria de vocês, no sentido de modernizar tudo que vocês estejam tentando fazer. E a modernidade é uma coisa que tem que acontecer em todos os setores. A Receita Federal não podia também ser diferente. Então, ela está buscando equipamentos para tentar minimizar o volume de papel, a quantidade de documentos. Então, ela está abrindo o disquete para a apresentação dessas declarações. Dentro dessa modernidade tecnológica, nós dispomos, hoje, já com um aparato bem melhor do que aquilo que a gente podia ter até 1995. Até 1995, as declarações de operações imobiliárias eram recebidas na Receita Federal e digitadas. Não existia nenhum tratamento nesses dados, ou seja, a gente recebia esses documentos da forma com que eles vinham. Ou seja, se um cartório apenas colocasse nesse documento apenas o carimbo do CGC e assinasse lá embaixo, a Receita acabava recebendo e normalizando todos os campos, ou seja, recebia um documento em branco, endossado por tudo. Hoje não. Hoje, já dentro dessa nova tecnologia, nós procuramos uma modernidade tecnológica para melhorar o atendimento que vocês possam ter junto à Receita Federal. Vocês já viram que hoje a Receita enfrenta um problema seríssimo. Todos os setores dela estão com filas enormes. É terrível o problema que a Receita vem enfrentando. E ela está buscando melhorar isso aí, para melhorar as condições de trabalho. E não tem outra alternativa senão buscar essas evoluções tecnológicas. O disquete também, ele vem facilitar as obrigações tributárias. Todos nós temos obrigações tributárias. Eu, como pessoa física, e vocês também, como pessoa física, têm a obrigação acessória do quê? De entregar as suas declarações de imposto de renda. E vocês, como profissionais, como servidores da Justiça, vocês têm uma outra obrigação tributária, que é a entrega das declarações imobiliárias.
disquete vem com que ele facilita as informações vêm mais corretas, ou seja, toda transcrição de documento, a perda de informação, a perda de qualidade da informação, e com isso, como que a gente vai preparar uma ação fiscal com uma informação errada? Então isso dificulta, e a Receita sofreu muito, tá? Até então, com qualquer preparo de ação fiscal. A responsabilidade da execução desse programa ficou a cargo, evidentemente, da coordenação de fiscalização, tá? Da COTEC, que é uma coordenação tecnológica, e do SERPRO. O programa, ele veio preparado somente para o ambiente Windows. Tá? É um ambiente muito mais fácil de trabalhar. Se vocês observarem depois, vocês vão ver que você pode manusear o equipamento com muito mais flexibilidade do que numa linguagem Clipper ou coisa parecida. Tá? Então, dentro do ambiente Windows, é um programa em disquete, 1,4 megabytes, tem, pelo tempo que a gente está trabalhando já nesse novo disquete, desde março deste ano, nós conseguimos fazer uma grande maioria de testes, e ele está muito bom, pelo que a gente viu ainda. Ele não está homologado, eu estou aqui apenas com uma versão beta, mas vocês já vão ter condição de verificar o que e o potencial deste equipamento. Tá? Então a declaração imobiliária vai ser muito mais fácil de ser preparada. O manual existe já também, o manual está incluso no próprio documento. O primeiro disquete, que saiu em 1995, evidentemente que ele saiu numa tentativa de fazer uma modernização daquilo que eu falei anteriormente, quando nada existia, e os formulários anteriores eram, quando recepcionados pela Receita Federal, colocados, normalizados, e todas as informações normalizadas, ou seja, sem aproveitamento. Então saiu esse primeiro disquete, em 95, muito fechado. Quem teve a oportunidade de usá-lo sabe que ele foi um sistema muito fechado, ou seja, a gente não conseguia passar de um campo para outro sem que preenchesse todas as informações necessárias, tá? E determinadas condições estavam brecadas, determinadas situações também. Então, foi um problema sério, veio sugestões, e eu acredito que até aqui nessa plateia deve ter alguém que encaminhou sugestões à própria Receita Federal para que isso fosse mudado. E a Receita, dessas pesquisas todas, das dúvidas e sugestões aparecidas, tá, registrou 23% aí das dúvidas caíram na impressão da própria declaração de imposto de renda. Tá? Recuperação de dados, 19%. Tá? Datas e valores, 12%. Também não poderia ser diferente, que nos últimos 5 anos nós tivemos quantas moedas? Né? Isso causava problema seríssimo na transcrição de valores. As obrigatoriedades, quando eu falei, também foram muito problemáticas dentro do próprio sistema. Tá? Cópia de segurança. Tá? Nós teríamos, a cópia de segurança era um problema sério, porque eu queria guardar as informações, mas não queria guardar em papel, queria guardar em meio magnético. Guardava em meio magnético, quando ia tentar recuperar, não conseguia recuperar. Então, existiu falhas, e vamos tentar corrigi-las. Outras informações aí na fase de 30%, isso é só para efeito de saber aquilo que aconteceu do disquete de 1995. Surgiram, então, em 1998, os aperfeiçoamentos. Tá? Nós temos hoje uma instalação do sistema, qualquer pessoa iniciante em microcomputador consegue instalar, não precisa ser daquele técnico especialista em tudo para conseguir fazer com que o sistema rodasse. Tá? Então, esse é um sistema muito fácil de ser trabalhado. Tá? A barra de ferramenta dentro do ambiente Windows, que nem vocês vão ver depois, é muito mais fácil, porque você visualiza direto aquilo que você quer fazer, você clica naquela posição e simplesmente a operação se realiza. Essas funções que foram implementadas aí, ó, preenchimento, abrir, fechar, quem conhece um pouco de computador já sabe que elas são naturais, né? Também agora, nesse novo sistema, tá, uma função de utilitário, onde tem no próprio sistema calculadora, calendário, abrangendo períodos, eu acho que 100 anos para frente e 100 para trás, tá, onde você pode saber que data foi ou aconteceu. Tem
uma inovação também que é a conversão de medidas. Tá? No Brasil existe uma série de medidas usuais em cada região, né? Tem o alqueire paulista, alqueire duplo, alqueire não sei o que lá, a braça quadrada, e isso se torna difícil, você trazer isso para dentro de um meio magnético, em que você tem que ter uma uniformidade de informações. Então, foi criado dentro desse novo sistema um conversor de medidas, seja ela qual for que seja apresentada, você coloca a unidade que aconteceu ali, né, que está no documento, tá, e escolhe a opção que está no documento da pessoa, clica, ele converte automaticamente para hectare. Isso vem facilitar, né, o trabalho de vocês, que era realmente difícil porque não tinha essa unidade de medida. E isso também, muitas perguntas vieram para nós, primeiro tiveram que aprender sobre medidas, para depois preencher o próprio documento, né? E quem não sabia preenchia aquilo, então colocavam lá 2 braças quadradas, o que quer dizer? Colocava 2. O que nós entendíamos no banco de dados? Que era 2 metros quadrados ou 2 hectares. No entanto, não era nada disso. Ok? Uma coisa importante dentro do Windows é agora esse ajuda. Passou rápido demais. O ajuda, vocês vão ver que se você começar a procurar qualquer dúvida que você tem em qualquer lugar do sistema, você acessa o ajuda e ele vai te responder visualmente ali para você como você deve como é que você deve preencher um determinado campo e qual é a providência que você deve tomar em determinado momento. A impressão desse software permite a impressão automática do recibo de entrega da declaração. Tá? Imprime as declarações propriamente ditas para aqueles que quiserem imprimir. Tá? E também ela se adapta a qualquer impressora, tá, configurada dentro do Windows, automaticamente. Dentro do disquete, do primeiro disquete de instalação, tem um arquivo leia-mtxt. Quem tiver qualquer dúvida quanto à instalação, é só abrir este arquivo e lá vai conter todas as explicações necessárias para a instalação do sistema e o manuseio dele, sem instalar o programa. Equipamento necessário, esse que é a grande dúvida e o grande mistério para todo mundo, né? Porque, poxa vida, todo mundo trabalha, sabe que hoje equipamento informático também não é barato, tá? Exige um certo capital para ter esse tipo de equipamento. Mas pelo que eu vi e o que apareceu por aí, muitos cartórios já estão com os equipamentos mais do que adequado para o preenchimento da própria DOI. Vocês veem, o equipamento necessário mínimo até é modesto. Nós estamos colocando aqui um padrão 386, o superior. Tá? Ambiente Windows 3.1 ou superior, espaço no disco de 10 megabytes e 8 de memória RAM. O recomendável seria 486. E impressora, jato de tinta, laser e monitor VGA. Para a instalação, como eu falei, só inserir o disquete. Nas opções aí nós temos essas opções para instalação em Windows comum e Windows 95, tá? Feita a instalação, ele cria um sistema. Outros sistemas operacionais não foram testados. Existem outros sistemas operacionais que não esse DOS comum que nós temos e conhecemos, né? Só que nesses sistemas não foram criados e eu acredito que na grande maioria das pessoas não tem, porque hoje todo mundo adota o mesmo sistema operacional, esse que nós temos hoje. Caso queda de energia, o que vai acontecer? Nós temos a perda só do preenchimento das informações naquela ficha correspondente. Aqui agora uma grande novidade. Nesse novo sistema, vocês vão ver que para entrega de declaração em disquete, um disquete pode conter até 1.900 declarações. Então, para que um cartório consiga realizar ou fazer 1.900 transações imobiliárias, é realmente muito grande. Então, não vai ser um custo, né, enorme, não vai onerar em tanto a entrega em disquete. O duro seria se cada declaração imobiliária fosse entregue em um disquete, daí seria um absurdo, né? O preço do disquete seria muito caro.
vocês vão ter que entregar isso, evidentemente, na Secretaria da Receita Federal. Está se estudando agora também, para uma comodidade de vocês, quem sabe até na homologação, que deve acontecer no final do ano, já se permita também a transmissão da declaração imobiliária via internet. Então, vocês não precisam mais sair para fazer a entrega, vai ser feita essa entrega via internet direta. Tá? Então, isso também é um avanço que a própria Receita está alcançando e facilita, né, o atendimento, aquilo que eu falei no início, né, a comodidade no atendimento da obrigação acessória. Tá? O programa, sim, esse já está, inclusive já está disponível na internet. Muito bem. Eu passei rapidamente essa exposição. Normalmente isso aqui com detalhes leva muito mais tempo, mas eu preferi passar isso de forma rápida, porque eu prefiro mostrar o programa em si para vocês. Instalado o sistema, ele vai aparecer exatamente isso que vocês estão enxergando aí. Tá? Ele começa, né, já mostrando as dicas de operação, tá? Com as quais a gente vai poder avançar, a gente vai poder trabalhar com o próprio sistema. Tá? Então, ele é totalmente autoexplicativo. Peço desculpa a vocês, mas esse laptop aqui é novo e tem um mouse diferente e então com o dedo um pouco umedecido ele já não pega e escapa da posição. Estou pretendendo acertar ali. Muito bem. Essa é a tela do sistema. Então, nós temos ali, como vocês viram, já os ícones correspondentes, né? Então, o que eu quiser acessar, basta o cursor parar em cima, ele mostra, que nem os outros sistemas Windows. Então, o que significa aquele papelzinho em branco lá? Que é uma nova. Eu quero fazer uma nova declaração imobiliária, né? Aqui eu tenho outro mouse, que é o abrir, aqui é o fechar, aqui o verificar a pendência. Ou seja, nem sempre você resolve preencher uma declaração sobre operação imobiliária e tem sucesso de cara, porque de repente você não tem todas as informações para completar aquela declaração, né? Então, e você também não pode ficar esperando, né? Você vai conseguir em outro tempo. Só que depois você acaba esquecendo aonde que estão o que você deixou para trás. Então, quando você vier nessa função, você vai ver que você pode recuperar, saber aonde que estão as pendências para o correto preenchimento das declarações. Aqui está o conversor de medidas, aquilo que eu falei para vocês inicialmente. Ó. Se eu chegar nesse conversor de medidas, né, e colocar aí, vamos dizer, 50, está no documento lá da pessoa, 50, tá? E eu tenho aqui uma gama de medidas. Vamos dizer que seja... Alguém sabe o que é o alqueirão aí? Eu não. Né? Mas pode estar isso dentro do documento. Né? Então, o que eu faço? Eu marquei ali a unidade, eu marquei a área, tá? E a unidade que está no documento da pessoa. Né? E eu quero transformar isso aí, tá, em hectare. Então, ele faz a transformação na hora para vocês, e essa informação aqui, quando você está no campo correspondente, você tem esta função aqui embaixo, que transporta, vocês não estão nem vendo aqui, mas aqui onde está o cursor, ele transporta automaticamente para o campo a ser preenchido. Muito bem. Falei do calendário, vamos mostrar aqui. Nós temos um calendário que ele abre, sempre que é aberto, ele abre na data presente, né? Então aparece em verde aqui o mês e destacado aqui o dia 13 de novembro.
né? Se eu for nessas teclas para frente e para trás, eu consigo avançar ou atrasar esse calendário. Mas a função mais importante que nós temos é realmente o nosso ajuda aqui. Esse ajuda, ele faz com que eu possa tirar todas as dúvidas que eu tenha sobre o sistema, né? Eu tenho aqui a apresentação do sistema, funções do sistema, instruções gerais, instruções de preenchimento das fichas, navegação e configuração do sistema. Então, eu vou dar uma passadinha rápida aqui pelo preenchimento das fichas, tá? Então, se eu quero incluir uma nova DOI, então eu simplesmente vou nessa inclusão de uma nova declaração, tá? E assim sucessivamente, eu vou abrindo as fichas até que eu chegue naquilo que me interessa, tá? Eu vou chegando e concluo lá a operação, tá? Então, uma DOI normal, eu queria saber o que é uma DOI normal, no caso de uma nova declaração. Muito bem. Então, agora vamos iniciar aqui com o preenchimento de uma própria declaração. Sempre que eu fizer abrir uma nova declaração pela primeira vez, eu sou obrigado a preencher os elementos do cartório, né? Então, eu teria que preencher aqui o CGC do cartório. Evidentemente que eu coloquei um CGC válido, né? Porque se ele não fosse válido ali, ele rejeitaria, tá? Vou colocar qualquer coisa aqui só para a gente poder passar à frente. Destaque-se aqui que por que a gente está pedindo aqui essa ficha da identificação do cartório, já que a Receita Federal ela tem consigo hoje o CGC, e lá no CGC tem uma ficha cadastral também. Eu queria dizer para vocês que cartórios também tem um probleminha, que a Receita também, até vou falar isso aqui para vocês abertamente aqui, tá? Cartório não se preocupa com a Receita, né? Não se preocupa muito com a Receita. Então, não atualiza a sua situação. Então, eu tenho um colega meu, que é cartorário, notário, também lá no município de Matinhos, no litoral do Paraná. Tá? Eu peguei o CGC dele só para ver como é que estava. Ele foi cartorário há 18 anos atrás em Piquiri, e o carimbo do CGC dele ainda era de Piquiri, né? Então, e já fazia 10 que está em Matinhos. Então, o carimbo do CGC é aonde que está o cadastro junto à Receita Federal, está super desatualizado. Em vocês atualizando aí essa ficha cadastral de vocês, automaticamente nós vamos atualizar aquela ficha nossa de controle e podermos chegar com as informações até vocês, tá? Caso é muito difícil, no DOI 95 a gente tentou operacionalizar através do Ministério da Justiça, pegando os endereços do Ministério da Justiça para encaminhar uma correspondência a todos os cartorários e os registradores, né? Todos os cartorários, vamos dizer, em si. Nós conseguimos o sucesso de apenas 5% das correspondências atingiram o seu destino. 95%, não. Então, quer dizer, a divulgação se torna um pouco difícil. Vou tentar preencher isso aqui mais rápido. Onde é que eu estou aqui? O sistema também prevê algumas coisas, por exemplo, se eu, por acaso, não completar o telefone com as informações necessárias, ele dá um grito aí na gente. Orienta que está errado, mas ele deixa passar. Isso que o outro sistema não deixava, sabe? Você tinha que preencher corretamente a função. Bom, e também aqui... Eu vou colocar o meu CPF aqui, quem sabe um dia eu seja cartorário. Opa, já errei. Muito bem.
Evidentemente, eu completei aí alguma coisa e alguma coisa faltou, tá? Então, se ela não está correta, ele dá um alerta para nós, para que a gente faça aí a inclusão correta de todos os elementos do cartório. O que será que eu passei aí sem preencher? Ele já voltou o cursor ali no telefone, né? Que ele exigiu com o número mínimo. Feito isso, ele aceitou, né, aquele cadastro do cartório, e uma DOI, agora, a partir de 1998, tá, ela se compõe apenas dessas 5 fichas que estão colocadas ali, tá, que são a primeira, identificação da operação, identificação do alienante, identificação do adquirente, informações da alienação e informações do imóvel. E o cursor abre automaticamente no número do controle. O número do controle é um número sequencial que começa pelo número 1 em cada cartório, tá? E ele vai sendo utilizado, independente que o cartório tenha mais atribuições. Eu vi aqui que tem muitos cartórios que têm notas e títulos e documentos, né? Então, se notas e títulos e documentos tiver o mesmo CGC, a sequencial não é quebrado, né? Então, você não precisa quebrar o sequencial e começar um sequencial novo. Porque se vocês colocarem um número 1 para notas e um número 1 para títulos e documentos dentro do mesmo CGC, o que vai acontecer? Vai existir uma duplicação de informações. O sistema vai duplicar e vai devolver essa informação, tá? Este sistema agora vai permitir também que o usuário possa fazer não só as declarações, tá, de 1998 para frente, mas sim as anteriores. Então, se alguém não entregou uma declaração sobre operação imobiliária e quer regularizar essa situação, ela pode se utilizar desse sistema agora também. Ela pode entregar da mesma forma, apenas indicando e referendando ali qual é o ano que ela deixou de fazer o cumprimento dessa obrigação. Muito bem. Colocado o número 1, ele me habilita. Evidentemente, como eu coloquei 98 e número 1, só existe uma opção que eu possa utilizar, que é a DOI normal. Então, eu indo para a DOI normal lá, tá? Eu assinalo a DOI normal, Enter. Vou ter que assinalar aqui uma das atribuições. A minha atribuição pode ser notas, né? Pode ser o quê? Títulos e documentos e registro de imóveis, tá? Vamos preservar aqui, então, vamos... Claro, né? O que passou? Muito bem, títulos e documentos. Agora, eu tenho localização do ato. Evidentemente que, se é títulos e documentos, o que eu tenho que assinalar aí? Vamos começar assim. Só tem o número do registro, claro, né? Porque você não tem matrícula, você não tem livro, você não tem folha, tá? Agora... Não, espera um pouquinho, deixa eu só esclarecer. Quando a gente fala em títulos e documentos, a única coisa obrigatória para títulos e documentos, perante a Receita Federal, é o preenchimento apenas, tá, do número do registro, certo? Agora, os demais campos para títulos e documentos, ou seja lá, livro, folha e matrícula, podem ser utilizados por vocês para fazer o quê? Um agente facilitador da busca quando solicitado, ok? Então, vocês podem utilizar, só que vocês têm que fazer uma legenda para vocês, né? Que sempre que vocês informarem livro, né? Lá no lugar do livro está o armário no qual está o microfilme, número tal. Entende? Então, Nelson, dá licença um pouquinho. O número do registro seria o nosso número de protocolo, então. Isso. Certo? Tá? O número de registro. Exatamente. Porque nos cartórios que não tem o microfilme, ainda tem um sistema de registro, certo. Então eles usam vários livros. Não. Certo? Então o registro, esse número poderia ser repetido, digamos, em vários livros. Claro. O protocolo é único. O protocolo é único. Certo. Tá? O que eu quero dizer aqui, para a Receita Federal, o importante é que seja a localização do ato. Quem é que vai ter problema na localização do ato? São vocês, se não informarem corretamente. Porque se eu tiver uma DOI com esse número errado, e eu vou solicitar para vocês, né? Vamos dizer lá. Aí eu te dou o número que você consignou na DOI. E se você não preencher corretamente esse número, quem vai ter o problema de busca? Né?
Então, aí é uma troca de informações. Então, a informação vindo boa, então você utiliza como quer. Agora, o número do protocolo e registro de vocês, esse é fundamental. Esse eu não perdoo porque é a informação mínima para que se possa localizar um documento dentro do cartório que vocês escolheram ali, da atribuição que escolheram. Já, se fosse ofício de notas, o que é obrigatório no ofício de notas? Vamos lá. Livro e folha, ótimo. Você já tem até, o sistema adota a mesma filosofia, aquilo que facilita o quê? O agente facilitador para a busca do próprio documento. E se for registro de imóveis? Matrícula. Matrícula e registro, né? Então, a matrícula, evidentemente que ele sabe qual é a matrícula que existe, tá? E se ele está fazendo um R1, R2, um AV1, AV2, AV3, não sei, né? Ok? Então, o preenchimento disso para títulos de documentos, evidentemente que eu vou ter que colocar aqui algum número, né? Então, coloquei. Aqui embaixo, vamos dizer que por qualquer razão eu tenha começado a preencher esse documento, mas eu me arrependi no meio, não era esse, estava começando para um documento, e eu já tinha feito isso ontem. Então, eu tenho uma chance de usar essa função e limpar todas as informações. Tá? Identificação do alienante. Então, aqui, eu tenho que colocar apenas um CPF válido, né? Eu vou colocar aqui opa. Tá? E vou colocar um nome qualquer, né? E acabou a identificação do alienante, se for apenas um alienante, né? Se for e vamos ver os adquirentes, tá? Eu preciso ter agora um CPF diferente do meu aqui. Será que alguém tem um válido aí para a gente? E eu já vou cadastrar aqui para depois indicar para fiscalizar. Tá? Você vê os documentos passados e as partes que você presente. Já aconteceu comigo diversas, pode ser um número válido. Muito bem. Tá? É o seguinte, veja só. Evidente. Mas o alienante está correto, ou vice-versa. Particular e às vezes tem que estar errado. Certo. Só um minutinho, tá? Eu vou abrir as perguntas daqui a pouco, tá? Vocês me perdoem, porque senão eu não chego no fim disso aqui e eu queria depois abrir as perguntas de uma forma geral, tá? Mas eu vou responder essa pergunta, tá? Que nós estamos estudando, tá? Pelo menos isso, já a nível de Tribunal de Justiça, lá, pelo menos no estado do Paraná está sendo tratado isso, e isso sendo consagrado lá, a gente vai estender para todos através daí do Ministério da Justiça, tá? Nós estamos tentando fazer um acordo, tá? Um protocolo, um acordo, em que o Tribunal de Justiça promete para nós que vai fornecer todas as informações cadastrais dos cartórios, a situação dela, e vai também se responsabilizar por uma outra coisa nas correções, a verificação do preenchimento desse documento. Olha só, hein? Tá? E em troca, nós vamos fornecer ao Tribunal de Justiça, tá? O cadastro de CPF e CGC. Ok? Quando vocês solicitarem, tiverem um problema, vocês ligam para o tribunal e lá vocês vão acertar e corrigir essa defasagem. Evidentemente que um número errado, para mim, não é número. Entendeu? Hoje, para a Receita Federal, é fundamental que o CPF esteja correto e seja válido. Tá? Agora, vocês vão dizer, que garantia eu tenho que esse CPF é daquela pessoa? Vocês não têm garantia nenhuma. Vocês têm que ver aquilo que está no próprio documento. Vocês vão transmitir aquilo que está no próprio documento. Evidentemente, em o documento estando errado, vocês têm essa chance de fazer a consulta. Agora, direto, vocês com a Receita Federal, nós entramos numa burocracia que eles acham que isso aí é sigilo fiscal. Então, nós podemos ter um processo movido pelas pessoas físicas que se acharem prejudicadas por nós fornecermos o número correto do CPF de uma pessoa. Então, vocês veem a situação que se encontra para a Receita. Mas a gente está tentando driblar através da Justiça, porque daí vocês vêm com um protocolo formal que é para preenchimento do documento oficial e não é a divulgação para qualquer pessoa. Ok? É uma tentativa. Vamos tentar. É uma solução. E eu precisava que vocês também, se vocês tiverem uma outra sugestão melhor, né,
para ajudar também a própria Receita Federal, que o façam por documento escrito para nós. Essa hipótese, eu acho que o sistema deveria permitir uma entrada nula, porque ele pode aproveitar a situação adquirente e fechar a operação. Não. Eu fico numa situação que eu não consigo fazer uma determinada declaração. Você... Foi assinado há 10 anos atrás, hoje está sendo trazido a registro por uma pessoa diferente que não está sendo. Exato, é verdade. Eu estou fazendo aquele registro. A única coisa que eu tenho que olhar é naquele documento. É verdade. Só que nós vamos só vai ser necessário preencher a declaração sobre pressão imobiliária e transações até 5 anos, né? Ok? Então, se a data do documento que vocês estão trazendo for anterior a 5 anos, então não há necessidade de preenchimento e DOI também. Isso está dentro das normas, né? Tá? Não. Calma, vai. Aí tem soluções. Deixa eu concluir essa parte, depois eu abro para a pergunta. Senão eu não consigo terminar. Pode ser assim? Senão a gente não chega lá no objetivo. Eu precisava de um CPF aqui para ser fiscalizado. Quem é que... esse, viu? 3, 2, 5. Tem abatimento também? Então tá, vamos lá. 771 763. E é certo, hein? Você não errou. Muito bem. Então, nós vimos até agora aqui, qual é a dificuldade que a gente tem em preencher essa primeira ficha aqui, Identificação da operação. É um número de controle, que esse número de controle é colocado automaticamente quando você preenche o primeiro. Certo? Então ele praticamente vem preenchido. Em você assinalar se a DOI normal, retificadora ou cancelada, é um clique só, tá? Se a atribuição do cartório é uma coisa muito simples de ser feita, né? Livro e folha também muito fácil de ser feita. Identificação do alienante, esses foram os probleminhas que surgiram aí na plateia, tá? E mais a identificação do adquirente, tá? Muito bem. Então agora começa a apertar um pouquinho as informações, que são informações sobre alienação. Mas vocês vejam que é uma coisa muito simples de ser preenchida. Data da alienação, tá? Agora, já que vocês estão aqui, vou colocar já a prova, né? O que vocês entendem como data da alienação? Para efeito de DOI. Tá? Entendam bem, data da alienação para vocês é a data que vocês estão protocolando o registro, ou que vocês estão fazendo o registro. Se vocês colocarem a data do documento, tá? Vocês estão entregando uma DOI em atraso. Esse é o entendimento que a Receita faz, ok? Isso é para a Receita. Não é o entendimento da alienação sobre o documento que está lá. Muito bem. Feito isso, preenchido uma data qualquer aqui, vamos colocar, eu tenho que colocar uma, talvez de besteira aqui, mas que dia que é hoje? Hoje é dia 13. 11 de 90, eu vou colocar aqui 98, tá? Porque eu comecei ali com uma DOI, lembra lá? 1 de 98. Depois não vai dar certo, ele vai dizer que está errado alguma coisa aí, porque está fora de... A gente não acertou aqui o relógio do próprio computador. Bom, vamos lá. Aí, o documento traz uma data lá, uma data do dia 15, tá? Do dia 15 de outubro. Então, há contrato anterior? Sim. Tá? Vocês vão ter que responder que sim, há contrato anterior e coloca a data desse compromisso, a data do documento que está lá. Esta é a grande diferença. A data do documento. Então, se sempre entende, para efeito da DOI, não vamos entender aí qualquer outro documento fora daqui. Tá? Qualquer efeito jurídico diverso. Para efeito de DOI, data da alienação é a data que você registra. Ok? E se a data não coincidir, não for a data que vocês estão registrando, então, sim, vocês vão marcar que há contrato anterior e vão colocar a data agora do documento. Tá? No caso, como eu fiz coincidir, eu não vou ter nada ali. Tá? Informar se é à vista ou a prazo.
tá? Então é simplesmente, olha lá, tá vendo? Ele já está me dizendo aqui besteiras. Já corrigiu? Vamos ver. Não, mas ele não, ele vai insistir nisso aí, porque a data do computador está 97, eu tenho que alterar lá no relógio. Só um minutinho aqui que é coisinha fácil de ser feita. Vou alterar aqui, daí ele já vai aceitar. Muito bem. Então, nós não tivemos aqui, assinale se houve o contrato anterior, eu não tenho nada, eu vou assinalar se é à vista ou a prazo. Então, transação à vista. Agora não reclamou nada, tá? Porque nós acertamos relógio com data da DOI, né? Ele faz um teste interno e já te dá uma informação. Bom, aqui, tanto faz, não tem diferença. Não vai alterar em nada. Eu posso colocar aqui, de preferência a prazo, se quiserem. Vamos lá. Tipo da transação, tá? Tipo da transação, eu tenho um rol aqui, né? Dos que existem aí, tem mais dois aqui que acabaram de ser incluídos e nessa versão eu ainda não tenho, tá? Que são aquela, quando você desfaz um negócio, tá? Como é que chama isso? Distrato, exatamente, tá? Então, vamos pôr aqui uma promessa de cessão de direitos, ok? Valor da alienação, qualquer valor, né? Vamos dizer só para estar dentro dos limites dos 20 mil. Valor que serviu de casa de TVI, isso aqui normalmente você não tem, né? Então, qual é a dificuldade nessa ficha? Praticamente nenhuma, né? Informações sobre o imóvel, se ele é urbano ou rural. É uma dificuldade, que eu sei que títulos de documentos enfrenta, porque às vezes o documento não consta qual é a condição dele, né? Vamos lá, tipo, se é casa, apartamento, loja, terreno, galpão e tal, não sei o quê. Vamos dizer aqui que seja, então, tá, uma loja e que essa loja ainda esteja em construção. Ok? Então eu tenho essa opção também, porque alguém pode vender também um imóvel em construção, tá? Aqui tem uma novidade, ó, que muitas vezes no título de documentos, isso é uma sugestão até do título de documentos, eu acho que deve ter sido feita pela presidência, que normalmente o documento levado a título de documentos não traz área. Eles falam tudo e esquecem de falar a área do apartamento. Eles identificam o apartamento na sua plenitude, ou a loja na sua plenitude, e esquecem de falar da área. Então, se no documento não tiver, então agora nós temos uma função ali que diz, ó, não consta. E ninguém é obrigado a descobrir. Eu acho que vocês têm que preencher aquilo que é colocado para vocês, tá? Essa é a nova filosofia da própria DOI, tá? É colocar e preencher corretamente aquilo e as informações que vocês dispõem. Muito bem. Endereço. Outro probleminha, tá? Que isso nós exigimos, tá? Então aqui é obrigatório você preencher um endereço, o número ele não é obrigatório, tá? O complemento não é obrigatório, o bairro não é obrigatório, mas CEP é obrigatório. E aí que vem o problema de vocês de novo, tá? Aqui nós temos um problema sério. Exato. Então, deixa eu explicar para vocês. A DOI, dentro da Receita Federal, para que ela serve? Né? Eu acho que vocês já viram que é a Receita Federal saber com antecipação as transações imobiliárias que ocorreram, tá, em determinado local. Isto aqui, o programa DOI, ele é uma perna, ele é uma parte muito pequena de um sistema muito maior que a Receita Federal tem, que se chama SIGA-PF. Tá, eu vou até adiantar para vocês algumas coisinhas sobre esse sistema, que eu também gerencio ele a nível nacional. O SIGA-PF, ele congrega em si todas as informações internas que a Receita Federal dispõe, ou seja, num único sistema.
Então, eu apertando apenas o CGC, o CPF, que nem ele deu o CPF dele ali, eu colocar lá no SIGA-PF, ele vai me trazer todos os pagamentos que ele fez a título de imposto, tudo que foi em termos de imposto de renda pago e declarado dentro do formulário de imposto de renda, tá? Se ele teve ou tem empresas no nome dele, quais os nomes dessas empresas e também as transações imobiliárias, tá? Vocês vão dizer, mas só isso? Não. Nós temos lá dentro deles, se alguém aqui comprou um carro 0 quilômetro, nós sabemos, tá? Quem comprou, porque a montadora forneceu para nós, tá? Essa informação. Lá então está o CPF, a data da compra, o valor da compra e a concessionária que vocês retiraram o veículo. Tá? Se vocês têm algum imóvel, vamos dizer assim, eu não estou dizendo em todos os municípios, mas aqueles que estão informatizados hoje, esse sistema possibilita que a Delegacia da Receita Federal local vá lá e pegue o banco de dados de todos os pagamentos que vocês façam a título municipal e tragam para dentro do próprio documento. E lá também nós vamos saber quais as propriedades que uma pessoa tenha e que paga imposto. Então, este é um sistema muito maior, tá? Que ele está para ser, inclusive até foi agora, ganhou prêmio do Ministério lá da administração, como o melhor sistema de informático que o governo federal já fez, tá? É um sistema que vai entrar em funcionamento a partir de janeiro de 98, com informações retroativas a 4 anos atrás, tá? Então, a DOI faz parte desse sistema, é uma perninha para indicar quem tem ou não tem transações imobiliárias e por quanto tem, ok? Isso é só a título de curiosidade, entrei numa coisa que não tem, mas é que é bom a gente saber algumas coisinhas. Muito bem. Esqueci de falar do principal, que é o próprio CEP. O CEP é importante para nós, é importante para a Receita Federal, como arma de seleção. Você vai dizer, mas por que seleção? Porque se eu for numa determinada cidade, eu não conheço aqui Recife, qual é o local mais tchan aqui da cidade, aqui, que é só estão os magnatas? Como é que é? Boa Viagem. Então, se Boa Viagem tem 30 CEPs, vamos dizer assim, né? Tem 30, vamos dizer 20, então eu seleciono esses CEPs e quero saber quais são as pessoas que compraram ou venderam imóvel naquele local. Isso é um parâmetro de seleção. Isso eu posso chegar até a outros locais, tá? Que a gente conhece, por exemplo, lá na Vieira Solto, no Rio de Janeiro. Eu quero saber lá um prédio de extremo valor de $2 milhões cada unidade, ou $3 milhões cada unidade. Eu quero saber quem é que comprou imóvel naquele local. E eu sei, através da DOI que vocês fizeram, tá? Eu posso identificar essa pessoa. Caso contrário, né? Eu não tenho como, tá? Eu vou conseguir localizá-lo pela DOI. A DOI como transação imobiliária, mas como efeito localizador, eu não tenho essa chance. Uhum. Certo. Bom, eu pediria a vocês, vamos dizer, isso é um pedido que a própria Receita faz. E nós estamos aqui exatamente tentando trocar informações. Nós estamos querendo que vocês cumpram essa obrigação acessória, tá? Mas a Receita pode abrir mão de muita coisa dentro da DOI, mas ela não pode abrir mão do CEP. Eu sei que vocês têm dificuldade, porque de repente tem uma transação imobiliária num local que você nem sabe onde fica mesmo. Tá? Não, mas tem no mínimo do município, você consegue. Isso. No mínimo do município você vai chegar lá, né? Tá? E o que a gente queria é que, por enquanto, vamos dizer, não está sendo criticado esse CEP, tá? No programa de 95. E o programa de 98, esse programa agora, ele vai criticar, porque vocês vão escrever ali no logrador um nome. E nós vamos bater o número com parte do nome. Se algumas letras coincidirem, nós vamos aceitar aquele CEP. Senão nós vamos rejeitar. Ok? Bom, feito isso,
a nossa declaração, tá, está completa. Eu só queria mostrar para vocês aquela função do conversor também, ó, tá? Eu aqui assinalei que não havia área, né? Eu vou assinalar que agora tem área, tá? E vamos utilizar aqui o conversor, tá? Eu vou deixar o cursor no lugar da área, apertar o conversor e vamos dizer aqui que tenha, tá? Este valor, 768, que isso representa? Vamos dizer que seja braças quadradas, tá? Tá? E eu quero que ele calcule, né? Vai dar 0,33 hectare e que transporte isso para a minha ficha. Tá? Ué? Já deu um problema, mas estava preenchido lá? Ok. Muito bem. Vocês viram que a passagem das 5 fichas foram muito rápidas e muito fáceis de... Nós temos aqui alguns probleminhas que vocês levantaram, peculiaridade específica de registro dos documentos. Para vocês, eu sei que é muito espinhoso o preenchimento dessa DOI. Tá? Então, de forma rápida, sim, eu tentei aqui mostrar para vocês, tá, que o preenchimento dessa declaração é muito simples. E se eu quero saber se existe alguma pendência sobre isso, tá, ele vai me dizer ali, ó, uma pendência encontrada. Tá? E o que é essa pendência? Se eu for com o cursor lá em cima da pendência aqui, ó, e clicar, tá, eu não sei por que ele deu essa... O programa está em teste. Tá? Alguma coisa não deu ali. Mas se eu voltar lá nessa área aqui... Vamos... Hã? Não, ele não critica esse tipo de situação, tá? Alguma coisa ficou inibida aqui, sabe? Porque, que nem eu falei, o sistema está sendo testado, tá? Pode ser. Tá, vamos fazer assim só para consertar o problema. Tá. Não, tá tranquilo agora, ó. Vamos lá para a pendência. Você vai na pendência, agora a pendência zerou. Tá? Então, eu não vim aqui com o objetivo de ensinar vocês a preencher a DOI só com esse curto espaço de tempo. Eu vim aqui para mostrar um novo produto que a Receita Federal tem. Tá? E esse novo produto vai estar à disposição de vocês. Tá? E eu espero a colaboração de vocês no sentido de auxiliar a própria Receita Federal nesse sentido. Porque tem muita gente, e muita gente mesmo, se usando de artifícios, e principalmente no cartório que vocês administram, que é o título dos documentos, para fazer mutretagem de venda e compra de imóvel, que ninguém sabe. Já os outros, eles ficam um pouco mais de medo. Então, a Receita Federal aqui pede a colaboração de vocês no preenchimento desse documento, para que a gente possa realmente fazer justiça fiscal para todos. Tá? Muito bem. Então, daqui para frente, quem quiser fazer pergunta, vamos então pela ordem, um por um, né, e a gente vai tentando. Doutor Nelson, dá licença só um pouquinho. Desculpe um pouquinho, só aqui para não me perder o gancho aqui. É o seguinte, o senhor disse que no caso dos veículos automotores, a própria montadora já informa o CPF de quem comprou. Exatamente. Certo? Agora, essa pessoa que fez a primeira aquisição, depois de 6 meses ela vende esse automóvel. Sim. Esta venda, então, o senhor já não sabe mais. Sei porque eu tenho IPVA. Vai pelo IPVA, daí para frente o carro sempre vai pelo IPVA. Vai pelo IPVA e depois vai pelo DETRAN, pela taxa de transferência de veículo. A não ser que a pessoa tenha comprado e não tenha feito a transferência do veículo em órgão oficial. Certo. Ok? Só estou querendo entender. Você já sabe onde é que eu queria ir, né? Eu só estou querendo entender. Passa a mão. Quem é que está perguntando? Será que não era melhor esse microfone para o pessoal fazer pergunta? Olha, rapaz do som aí, cadê o nosso amigo do som aqui? Fornece um outro microfone, por gentileza, para o auditório aqui. Pode ser sem fio, não tem problema. Muito bem. Se ele é comprado e vendido, uma vez, ele é comprado, tá? Para nós interessa aquilo que é comprado e vendido dentro do mesmo mês e não no mesmo ano. Então, se alguém comprar alguma coisa
vamos dizer, no mês de janeiro de determinado ano, então o que ele fez em janeiro daquele ano? Ele teve o quê? O que nós chamamos de dispêndio, ou seja, ele gastou o dinheiro naquele mês. E eu vou comparar com tudo que ele ganhou naquele mês. Se ele, por acaso, não tiver renda para cumprir naquele mês, então existe o quê? Um acréscimo patrimonial a descoberto, do qual será tributado, tá? Com multa de ofício de 75%. Vamos lá. Cadê? Já temos um microfone aqui, ó, por favor. Doutor, seu nome? Nelson. Doutor Nelson. Veja bem, no que tange a questão do interesse da área de prestar as declarações corretas, não haja dúvida que nós todos temos o interesse de prestar essas informações. Mas é preciso fazer uma diferença no que tange a parte de, por exemplo, instrumentos públicos lavrados. São aqueles lavrados em cartório de notas, em que os dados são tomados pelo cartório de notas. A dificuldade do registro de títulos e documentos está exatamente no aspecto de que nós recebemos o documento já externo, pronto, e somos obrigados a levar a registro. Então, se dados como o CEP ou o CPF estiverem incorretos, fica muito difícil de localizar. Qual é a orientação nesse sentido? Eu entendo essa situação do tipo do cartório e sei como é que é o registro de títulos e documentos. Tá? A gente está fazendo um trabalho junto ao tribunal para não prejudicar nenhum nem outro. Eu acho que documentos que podem ser, vamos dizer, documentos que tenham condição ou sejam aptos para caracterizar alienação de imóveis, né? Ele tem que ter parâmetros mínimos, e isso parece que a legislação já prevê alguns itens. Não prevê, parece-me que o CEP é um, é claro, e não prevê esses normais. Eu acho que é o CPF, né? Sim. Parece que é o CPF. Mas vamos dizer até por um erro datilográfico. Pois é. Vamos dizer que ocorra o documento ser apresentado com erro datilográfico. Eu compreendo a situação de vocês, tá? Mas como é que eu vou... como é que a gente... A própria lei... Eu queria uma sugestão... Veja bem, a própria lei de registro público não responsabiliza o registrador por erros extrínsecos. Sim. Quer dizer, nós temos que levar ao registro de títulos e documentos tal qual foi apresentado para registro. Sim. Nós não podemos alterá-lo. Eu sei. Então, se as informações não estiverem corretas, realmente vai ficar uma situação muito difícil de suprir a necessidade da Receita. Agora, eu sei da dificuldade e sei que realmente vocês têm. Por isso que eu fiz até muita questão de vir ao Congresso. Tá? O convite veio, mas a gente meio que se convidou também. Foi mútuo aqui a coisa. Porque eu sei da dificuldade do preenchimento do documento, porque você, se ele satisfaz as condições mínimas pré-estabelecidas pelo tribunal, que aquele documento é passível de ser registrado, você não pode se recusar a registrá-lo, né? E você também não pode alterá-lo, porque você está alterando a forma do documento, evidentemente, tá? Então, se lá está um CPF que não corresponde ao nome da pessoa, como é que você vai fazer? Né? Exato. Exato. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não. Espera aí. Doutor Nelson, Oi. Todas as operações, por exemplo, do sistema financeiro de habitação, são instrumentos particulares. Sim, mas levados diretamente a registro, né? Esse é o problema do registro de imóveis. Bom, pode ser levado a registro, mas são instrumentos particulares. Sim. A única forma de que nós pudéssemos fiscalizar esses dados seria determinar de que fossem feitos através de instrumentos públicos. Não tem outra forma de nós fiscalizarmos. Exato. Senão nós vamos ter que acreditarmos nos dados que estão sendo constantes do documento que está sendo apresentado para registro. Isso é uma verdade. Eu acho que valeria ir até o próprio Congresso, porque aqui vocês vão lavrar um documento especial desse Congresso. Tá? Foi apresentado um produto da Receita Federal, do qual vocês estão levantando uma dúvida, e realmente isso tem procedência, porque eu entendo que você não tem condições de preencher aquilo, você não pode inventar. Nós vamos tentar favorecer, criar um ferramental, né, para que isso seja feito. No cartório de notas, a gente conseguiu até algum tempo uma coisa diferente. Aparecia alguém para fazer uma transação de imóvel e não tinha CPF, né? Como é que se fazia?
vocês iam com uma cartinha lá na Receita Federal e tiravam o CPF na hora. No entanto, a norma geral é via correio, que demora não sei quantos dias. Tá? Só que também, até isso se firmar, né? O cartório da esquina, o outro do lado, fazia a escritura. E isso era desleal. Era uma concorrência desleal. Então, quer dizer, poxa vida, a gente está tentando fazer alguma coisa, a gente está querendo ajudar, mas, poxa vida, sempre tem um que faz alguma coisa diferente. Tá? Então, essa concorrência desleal. E também agora, nós precisamos que saia daqui um documento, que vocês alertem mais esse ponto. Porque eu acho que é perfeitamente normal, se você preencher esse documento, se você colocar que é títulos e documentos, e der as informações que estão lá, a Receita depois que se vire para localizar. Né? Eu acho que, por esse lado, eu também vejo a situação. Tá? Mas, exatamente. Mas eu não posso defender essa ideia totalmente lá dentro, porque lá nós precisamos dessa informação. Então, nós temos que fazer um meio termo aí, um meio termo de ajuda para ambas as partes. Doutor Nelson. Dá licença, porque seria interessante, nós vejamos junto à Receita Federal, porque nós ficamos com duas saídas. Ou nós temos todos os dados e fazemos, ou não fazemos, e a Receita Federal também nunca vai ficar sabendo. Então é melhor a Receita Federal ficar com um dado a menos e saber que a operação houve, do que não ficar sabendo nada. É isso que eu falei, sou partidário. Não é isso? Não há a menor dúvida. Doutor Nelson, mesmo no tabelionato de notas, existem casos de transferências e alienações que são efetuadas através de outorga de poderes por procurações públicas, que na realidade não se realiza a transferência, mas há uma operação. Como fiscalizar isso? Olha, eu não sei te dizer como fazendo notas. Não sei. Espero que isso ocorra com muita raridade. Mas que vai acontecer, vai. Vai. Mais alguma pergunta, por favor? Pois não? Fala no microfone, porque para que todos ouçam, por gentileza, Raulito. Doutor Nelson, complementando a pergunta do colega, esse instrumento, essa alienação feita através de escritura pública, em que o cartório tem a obrigação de informar a Receita, ainda assim, título de documentos também tem que informar? Eu acho que não. Não. É o seguinte, quem detecta primeiro o problema é que faz. Né? Então, se vocês, títulos e documentos, lavram a DOI, vocês são obrigados a colocar no documento que vocês lavraram a DOI. Ok? E registrar esse documento com a expressão que foi emitida a DOI. Ok? Daí, se esse instrumento particular gerar uma escritura pública, o cartório de notas já viu que foi emitida a DOI e não faz novamente. E a recíproca também é verdadeira. Alguém pode chegar a um absurdo de alguém fazer uma escritura pública e depois levar para registrar em títulos e documentos. Mas pode. Tá? Exato. Então, mas se existir a expressão que foi emitida a DOI, o cartório está liberado. Que receber esse documento para o seu ato. Ok? Exato. Muito bem. Todo cartório de notas aí emitido foi lavrado agora. A escritura de ação de R$20 mil. Certo. O registro de imóveis realmente é o grande beneficiado nessa parte. Mas também tem atos que ele faz como primeiro documento, como no caso das adjudicações, né? A arrematação em asta pública de alguns imóveis e também compromissos particulares como esse de sistema financeiro da habitação. Então, o registro de imóveis também tem o seu trabalho para fazer. Tá? Então, nós temos que cercar em todos os lados. Então, vamos tentar. Você No microfone, por gentileza, para todos ouvirem. Oi, a pergunta é mais em relação à nossa categoria. Hoje sabe-se que a concorrência é muito forte entre colegas. E o imposto de renda que a gente paga é sobre o valor integral das custas que foi publicado no Diário Oficial, certo? Mas se nós, naquela concorrência, chega a dar abatimento de 20%, 30%, tem gente que dá abatimento de 80%. Eu já tive um concorrente desleal nosso, não na capital, mas um cartório interior até, fez um negócio, deu 91% de abatimento.
Eu não posso concorrer com um cartório desse. Como é que alguém vai dar 91% de abatimento num contrato? Como é que eu posso concorrer com isso? Então, evidentemente que agora, isso... ele era para pagar 25% em cima do valor integral das custas, está lá no Diário Oficial. Como é que ele pode se ele recebeu 9%? Não é bem assim a tributação. Então, eu vou falar um pouquinho agora se é pessoa física. Aí, a pergunta é o seguinte, então, se há pelo menos 90% dos contratos registrados, houve algum desconto, houve algum abatimento. E, na realidade, o que se recebeu no cartório foi um valor diferente daquele valor que seria o real. Mas nós temos então, pela pergunta, a receita seria isso. A gente tem que declarar sobre o que se recebe efetivamente ou pelo que deveria se receber? Pronto, concluída a pergunta. Bom, é o seguinte, veja só, a figura de vocês trabalharem em cartório e trabalharem com CGC não quer dizer que vocês sejam pessoa jurídica. Vocês são pessoas físicas. E na condição de pessoa física, tá, o que é tributado por princípio tributário é o que você efetivamente recebe. Não é por aquilo que você declara lá para o tribunal a pagar o quê? O teu problema pensional. Lá é um assunto. Lá você vai pagar as custas para a tua aposentadoria ou coisa parecida e aquelas outras despesas em função daquilo que você declara lá para o tribunal. Que aquilo não servirá de base. Ele pode servir de base para a Receita Federal para ela desconfiar de alguém que está sonegando informação. Mas não é princípio de praxe. Tá? Então, como é que você recebe, como é que você dá entrada desse dinheiro dentro do teu cartório? Você vai, evidentemente, que você tem um recibo que você dá. E esse recibo você vai contabilizar isso aí aonde? No teu livro caixa. E não é sobre este recibo que você recolhe 25%, não. Você vai ter que abater o quê? As despesas acessórias, ou seja, a despesa com material que você tem, a despesa com impostos que você tem ali, as despesas com funcionários, aquelas coisas todas, tá? Você só não vai poder abater o teu INPS próprio, tá? O INPS próprio tem coluna própria. Pegar um nota e ver qual é o preço da operação aqui. Não, isso evidentemente que é um arbitramento muito mal feito. Isso é um processo fiscal que não se pendura, tá? Esse cai na hora. Bom, pode até ocorrer. Isso é por inexperiência fiscal. Mas eu não acredito que tenha alguém ainda fazendo esse tipo de coisa. Tá? Pois não? Não sei se você respondia a pergunta. Tá ok. Voltando ao programa ali, a respeito ali da identificação da operação, eu não entendi muito bem ali. Você poderia voltar? A ficha da identificação. Opa, tem que fechar. 3,6. O sistema funciona. Não é relação fiduciária? Pois não. A minha pergunta é a seguinte: toda vez que eu vou emitir a DOI, eu vou ter que preencher os dados do cartório novamente? Não, você preenche uma única vez. Primeira vez. Ok. Única e só quando você precisar alterar. É quando você precisar alterar, você vai na declaração aqui, né? Ó, vai na declaração e aqui tem, ó, dados do cartório. Tá, perfeito. É uma única vez. Perfeito. Tá? E sempre que emitir, vamos dizer, você for emitir para a Receita Federal o disquete, que aqui é uma das funções lá, ele vai pedir para você confirmar se está tudo legal. Só confirmar. Se está legal, você passa batido. Tá. Eu gostaria de fazer uma sugestão a respeito naquela parte das datas da aquisição. Vamos lá. Sim, pode falar. Eu tenho plena certeza que vai gerar muita confusão aquele feito ali da data da aquisição não sendo a data do documento e sendo a data do registro. Por que não constar ali a data do registro e a data do documento? Não. Poderia colocar ali para nós poder... Ali, ó, data da alienação. Segundo eu entendi o que o senhor falou, data da alienação não é a data do documento que foi feita a transação, e sim a data do registro. Por
que não colocar data do registro? Deixa eu explicar para você. Bom, terminou a pergunta? Tá. Então é o seguinte, eu não posso colocar a data do registro, porque eu não faço só registro, eu faço escritura. Então teria que ser data do registro, data da escritura. Tá? Da operação. Do ato. Data do ato. Aí, olha, isso aqui, sem brincadeira nenhuma, esse item nós discutimos e muito, tá? Porque nós não chegamos à conclusão, a uma conclusão. Eu achei a que mais se enquadra é a data da alienação, sabe? Porque a grande maioria das DOIs são emitidas por quem? Tabeliães de notas. Notas. Então, que data vai ali? A data da escritura. Tá? Então, a gente foi daí e optou diretamente, por quê? Pelo aquilo que tem mais volume, que é notas. Tá? Então, se entende, para notas quase dá certo. Sim, perfeito. Tá, quase dá certo. Tá? Do ato também é uma... Agora, por que não ser diferente? Se você colocar ali uma data diferente, ou se colocar a data do compromisso, a data do documento que foi levado a registro, então, se tiver 2 anos atrás, está entregando uma DOI com 2 anos de atraso. Não. Isso ficou entendido? Não. Eu digo o título lá, continua data da alienação, então data do ato. Do ato. Do ato. Assinale se houver contrato anterior. Anota assim. Eu vou levar essa sugestão, porque como não está homologado, vocês estão de acordo que data do ato fica bom? Só do ato. Data do ato. Pode ser data do documento. Não. Não pode ser do documento. Data do documento não pode. Data do ato. Do ato lavrado, né? Não, é que é lavrado ou registrado? Do ato. Para qualquer um, né? Entende-se bem assim? Então, na ficha informações sobre alienação, sugestão de você colocar a data do ato. Muito bem, senhor presidente, desculpe fazer isso, senhor, mas fica mais fácil para mim. Deixa eu só atender o microfone primeiro. Vamos lá. Ok, eu vou mudar um pouquinho o enfoque. São 2 colocações que me parecem importantes. A primeira, até para que fique claro, o único dado que impede, pela sua ausência, o preenchimento da DOI é o CEP. Tá. Por exemplo, a área, se não constar do documento levado a registro, impede o seu preenchimento? Ok. Não, porque você tem a opção que quando não consta do documento. Ok. Esse é como o primeiro princípio, né? Sim. É onde que está aqui, informações sobre o imóvel. Tem ali aquela opção lá, né? Ok. Ótimo. Certo? Não consta do documento, então, você assinala o campo apropriado. Daí vem a tua pergunta, por que não faz isso nos demais? Sim. Eu acho que o problema vai residir só no que diz respeito ao CEP. Sim. Não, o CPF certo. Errado há de se corrigir. Agora, há de se corrigir. A ausência do CEP é que vai dar trabalho. Bom, considerando que estão reunidos aqui serventuários cuja responsabilidade não se limita apenas ao registro de títulos e documentos. Nós temos aqui registradores de imóveis e até notários, que acumulam vários ofícios. Quando do estudo daquela parte de identificação do alienante, seria bom mostrar isso. Ok. Me ocorre uma grande dificuldade que tem sido verificada ao longo dos tempos em relação aos tabelionatos e também, de certa forma, aos registros de imóveis, que é o CPF, a exigência feita pela Receita Federal do CPF da esposa do alienante, sobretudo quando esta é do lar, normalmente idosa, comprovadamente dependente do marido para os fins
de tributação do imposto de renda e, consequentemente, por essa razão, figura da sua declaração de imposto de renda. Ou seja, todos os seus bens comuns ao casal figuram da declaração dele. Né? E ainda considerando que o próprio RIR 94, salvo engano, no seu artigo 35, inciso 5º, parágrafo 1º, existe expressamente a permissão de que o contribuinte, os dependentes do contribuinte se valham da sua inscrição no CPF para mencionar obrigatoriamente, como dispõe o artigo 35, inclusive no que tange aos instrumentos públicos decorrentes de operação imobiliária. Como o projeto 98 da DOI vê essa questão do CPF da esposa do alienado? Eu posso primeiro digitar aqui? Sim, por favor. Antes de responder a tua pergunta. Eu vou colocar aqui um segundo alienante com um nome totalmente diferente. O mesmo CPF. Pendências, 0. Tá? Então, o sistema já contempla isso. Isso também veio através da associação, não sei de quem agora, se veio. Essa sugestão foi acatada. Né? Realmente, para quem faz transações imobiliárias, tem que ter, por um artigo, agora também não me recordo desse artigo, tá? Você é obrigado, quem realiza transação imobiliária é obrigado a ter CPF. 34. Tá, é o 34. E o 35, no caso da dependência. Tá? Então, eles estão em conflito. Tá? Então, para acabar esse problema, então, nós resolvemos abrir mão dele. Mas não vamos abrir mão que vocês preencham corretamente o nome. Tá? Vai colocar o mesmo CPF, mas vai digitar o nome completo. E nós vamos fazer o batimento, se é ou não dependente. Ok? Então, porque aí eu tenho o regime de casamento. Se for comunhão de bens, tranquilo, o duro é a separação. Aí nós vamos ter o problema. Tá? No caso da alienação, né? Tá? Então, daí caberia ao próprio cartório, já fez a escritura mal feita, porque uma pessoa não podia vender pelos dois. E não poderia participar de transação imobiliária isoladamente com o número do outro, já que ele tem o regime de casamento naquela situação. Então, para aquelas pessoas que são dependentes na declaração de imposto de renda, não há necessidade de tirar CPF, não. Pode-se repetir o nome do alienante ou adquirente, tá? Quantas vezes for necessário. Tá? Só que, vejam bem, a pessoa vai informar para vocês que é dependente no imposto de renda. Então, vocês vão por ali. Mas caso não seja dependente,